Olá, crianças de Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fernanda Urbano, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IPSEP, e queria te convidar mais uma vez para juntos aprendermos mais uma passagem da Palavra de Deus. Mas antes, vamos para o nosso cumprimento oficial? Vocês lembram? Graça e paz? Amém! Amém! Isso mesmo! Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Antes de irmos para a nossa lição, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus para que ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender a sua palavra e coloquemos em prática todos os dias para sermos servos fiéis. Então, junto comigo, vamos fazer essa oração? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia e a salvação em Cristo Jesus. Queremos te pedir nesse instante, em nome de Jesus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, atue no coração de cada criança e cada pessoa que está ouvindo esta lição, para que possamos compreender melhor a verdade que existe na tua palavra, Senhor, e assim possamos ser servos fiéis, obedientes e fazermos sempre o que é correto aos teus olhos. Obrigada por tudo, obrigada pela salvação e te pedimos também, em nome de Cristo Jesus, todas essas coisas. Amém. Amém? Então, a nossa lição de hoje, ela fala de um cego que guia outro cego. Ela está na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao versículo 42. Então, este é um momento muito importante. Nós vamos pegar as nossas Bíblias e, se você não sabe ainda, procurar na Bíblia onde está o versículo, o capítulo ou o livro, peça ajuda do papai e da mamãe. Então, pega a sua Bíblia agora e vamos abrir no livro de Lucas. É o Evangelho, é o terceiro Evangelho da Bíblia no Novo Testamento. Então, vamos abrir no capítulo 6 e vamos fazer a leitura do 39 ao 32. Então, leia comigo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou sobre esta parábola. Ele utilizou-se de uma história para explicar as riquezas da palavra de Deus e também nos explicar a importância de sermos servos atentos ao que a palavra nos diz. Então, essa parábola, ela dizia o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Você já imaginou uma pessoa que é cega é aquela que tem uma dificuldade na sua visão, ela tem uma deficiência visual. Existem várias categorias de deficiência visual. Aquela que às vezes você só vê de forma turva, mas você ainda consegue enxergar o que está à sua volta. Mas existe às vezes um tipo de cegueira, de deficiência visual, onde você não consegue ver nada, né? Comparam até a isso a como se você estivesse sempre no escuro, sempre na escuridão. Que um cego, ele não está conseguindo ver a luz. Então, como ele não consegue ver a luz, ele não consegue ver as coisas que estão à sua volta. Ele pode tropeçar, né, em objetos, ele pode ir por caminhos diferentes. Então, você já imaginou alguém que não consegue ver nada conseguir guiar uma outra pessoa?
ambos podem cair o quê? Em um buraco, em um abismo, em um precipício ou passar por grandes perigos. Então, o Senhor Jesus nos ensinou isso, que um cego não pode guiar outro cego. Por que ele estava dizendo que um cego não pode guiar outro cego? Porque muitas vezes, alguns irmãos, algumas pessoas ali que estavam próximos de Jesus, elas queriam influenciar as outras pessoas. Você também pode ser um influenciador na sua casa, na escola, na sua vizinhança. Você pode influenciar as outras crianças a fazerem algo que você está fazendo ou que você queira. Vamos dar um exemplo melhor. Às vezes, numa brincadeira de criança, você pode influenciar, dizendo, olha, vamos brincar de tal brincadeira, olha, vamos escolher tal brinquedo para brincar. E aí vem as ideias, e cada um vai dando as ideias e às vezes prevalece, né? Acaba uma ideia dominando. Então, há uma certa influência ali, naquela situação. Então, mesmo na brincadeira ou nas coisas que você diz, pode haver uma influência, como se você guiasse a brincadeira. Você que está sendo dominando aquela brincadeira, né? Então, Jesus falou que para que a gente consiga influenciar, consiga guiar uma outra pessoa, a gente também precisa enxergar, precisa saber o que está fazendo. E aí, nós pensamos, o olho, ele é um órgão, né, muito sensível. Então, qualquer coisa que possa machucar os olhos vai nos dificultar vermos o que está ao nosso redor. E aí a gente não vai enxergar bem. Então, Jesus disse que para que possamos influenciar outras pessoas, ou para que possamos ajudar essas pessoas, ou guiar essas pessoas a fazer algo, nós devemos ter completo entendimento, enxergarmos, sabermos o que estamos fazendo. E às vezes, você quer fazer algo, mas você não está enxergando bem. Ou seja, você não está sabendo bem o que você deveria fazer. Então foi quando Jesus disse que tem pessoas que têm uma trave nos olhos, mas fica incomodado com o argueiro que está no olho do seu irmão. O que Jesus queria dizer isso pra gente? A trave é como se fosse uma madeira, né? Para quem conhece, sabe de construção, a madeira, a viga, é aquela madeira que dá sustentação para um edifício, para um prédio, para uma casa. Então, toda casa, para que ela se mantenha, ela vai ter que ter uma viga, uma madeira. E essa madeira, às vezes, ela é grossa, espessa. Então, Jesus falou que muitas vezes existe uma trave no olho das pessoas. E essas pessoas, elas estão preocupadas com um argueiro que está no olho do seu irmão. Sabe o que significa um argueiro? É uma farpinha de madeira, né? Ou um cisco, como é chamado. E essa farpinha de madeira, ela pode cair também nos olhos e dificultar a visão. Então imagine que tanto essa pessoa que tem uma farpinha de madeira nos olhos, ela tem uma dificuldade para enxergar, né? Se eu coloco essa farpinha aqui, se ela entra no meu olho, eu vou começar a coçar, arder, vai inflamar meus olhos e eu vou ficar com dificuldade para enxergar. Mas é uma farpinha. Eu posso até conseguir enxergar melhor do que uma pessoa que tem uma trave. Olha lá, se eu tenho uma trave, eu consigo enxergar o que está na minha frente? Não. Então, se eu tenho dificuldade de enxergar o que está na minha frente, é semelhante a um cego. Eu não estou vendo aquilo que está na minha frente. Então, algumas pessoas têm nos seus olhos, né, ou diante da sua face, uma verdadeira trave. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas estão incomodadas com o argueiro que está no olho do seu irmão. Então, elas
querem tirar o argueiro que está no olho do seu irmão e não percebem que nos seus olhos existe o quê? Uma trave. Elas não conseguem enxergar. O que vocês acham? É mais fácil a pessoa enxergar que esteja com uma trave? Vocês estão me vendo? Ou aquela que tem um argueiro nos olhos, né? É mais difícil enxergar com uma trave. Então, Jesus ensinou pra gente que muitas vezes nós não devemos estar preocupados com o argueiro, aquele cisquinho, aquela farpinha que está no olho do nosso irmão, querendo tirar esse argueiro enquanto os nossos olhos estão com a trave. O que ele quis dizer com isso? Às vezes, nós como crianças, né, estamos preocupados, você criança está preocupada com o comportamento do seu irmão, do seu primo, do seu avô, do seu amiguinho da escola. Ah, porque ele fala palavras que não são boas, né? Palavras feias. Ah, porque ele tem um comportamento ruim. Ah, porque ele joga objetos, ele quebra coisas. E você também faz algo semelhante. Quando você está chateado, você vai e briga e bate nas pessoas. Quando você está contrariado, né? Você pode tentar falar palavras ruins, acaba xingando, rasgando, jogando objetos no chão, quebrando as coisas de casa, né? Ou até se juntando, influenciando outros amigos para brigar contra outro amiguinho. Então, é como se você estivesse o quê? Com uma trave nos seus olhos. E aí, quando você age dessa forma, querendo primeiro olhar o que os outros estão fazendo, criticando os outros ou prestando atenção mais nos outros do que em si mesmo, você está sendo hipócrita. Então, esta palavrinha que Jesus nos ensinou, né? Hipócrita. O que é essa hipócrita, tia Fernanda? É quando você tem uma atitude que é falsa. O que é isso? Você sabe o que é certo, você conhece o caminho em que deveria andar, mas você não faz. Mas além disso, não é só você não fazer, porque aí é desobediência. Você não faz o que é certo, mas você cobra das outras pessoas que elas façam o certo. Então, isso é ser o quê? Hipócrita. E a palavra de Deus, Jesus nos ensinou que nós não deveríamos ser como os hipócritas, que estão preocupados o quê? Com o argueiro, o cisquinho no olho do seu irmão, enquanto que no olho deles tem o quê? Uma trave. Eles não conseguem enxergar nada. E aí eles estão muito mais preocupados e às vezes até querendo ajudar. Ah, eu vou ajudar meu irmão, né? Porque ele tá com um cisco no olho, ele não tá fazendo a coisa certa, ele tá xingando, ele tá brigando, enquanto você faz a mesma coisa ou pior. Então a palavra de Deus diz pra gente que nós não devemos ser o quê? Hipócritas. Mas o que a gente deve fazer para não ser hipócrita? Então, primeiro você cuida em tirar a sua trave. Então, cuida em tirar a sua trave para que você consiga enxergar bem, consiga se corrigir, saber o que está fazendo, né? Se você brigava com o seu irmão, brigava com o amiguinho da escola, não briga mais. Seja amigo dele. Ah, eu quebro minhas coisas e não falo, fico mentindo. Mas aí quando eu vejo alguém fazer isso, eu vou e aponto o dedo. Olha, fulaninho está fazendo isso, então você está sendo hipócrita. Então, para não ser hipócrita, primeiro você deve cuidar da sua própria vida. Você deve ver como você está agindo, quais são as suas atitudes. Ah, eu falo palavras feias, né? Palavras ruins. Então, ó, tira essa palavra da sua boca. Deixa essa língua pura, esse coraçãozinho puro, essa mente pura. Tira esses maus pensamentos. A palavra de Deus diz que a gente deve pensar e cultivar o que é bom. Então, Jesus disse, não seja hipócrita. E como é que a gente não vai ser hipócrita? Então, tira primeiro a trave que está no teu olho,
né? Porque se você tirar a trave, você consegue enxergar, e aí, ao conseguir enxergar, você vai cuidar primeiro de si. Eu vou cuidar primeiro de mim, porque eu estou errando. Se eu estou errando, eu estou cometendo coisas que são, aos olhos de Deus, ruins, que são pecado, né? Aos olhos de Deus, então eu vou abandonar essas coisas, eu me corrijo primeiro, e agora sim eu posso ajudar as outras pessoas. Então eu venho aqui, ó, e ajudo o meu amiguinho, ajudo o meu irmão, ajudo o meu colega, para que ele possa tirar do seu olho o argueiro. Então, tanto o que está com a trave, quanto o que está com o argueiro, agora eles podem o quê? Enxergar. Então, isso é algo importante a ser feito, e é não praticar a hipocrisia. Lembre-se que um cego não pode guiar outro cego, Jesus falou. Então, se eu continuo com a trave nos meus olhos, eu não consigo enxergar. Se o meu irmão continua com o argueiro no seu olho, ele não consegue enxergar. Então, como é que esses dois, ou esse aqui que tem a trave, ele vai querer conduzir o seu irmão no caminho bom, no caminho de Deus? Então, os ensinamentos de Jesus nos diz que quem tem a trave, primeiro cuide em tirar a sua trave, para depois cuidar em ajudar o seu irmão a tirar o argueiro. E assim, ambos vão ter uma vida cheia da graça de Deus, né? Uma vida verdadeira, genuína, e vocês não vão ser hipócritas, né? Olha que palavra nós aprendemos hoje, né? Nós não vamos praticar hipocrisia, aquele que pratica essa falsidade. Ele diz que é uma coisa, mas ele faz outra. Então Jesus diz que nós não podemos ser assim. E que para que alguém influencie, você influencie seu amiguinho da escola, é importante que você dê o bom exemplo. Você que tem que dar o exemplo inicial, para que depois você diga para os outros, olha, isso está errado, não faça isso. A palavra de Deus diz para a gente agir assim ou agir dessa forma. E aí você está guiando a outra pessoa por um caminho correto. E aí não é mais um cego guiando outro cego, porque um cego guiando outro cego, eles podem ambos cair em um abismo, em um buraco ou em algo perigoso. Mas quando você tem a clareza da vontade de Deus, você consegue enxergar qual é a vontade de Deus, e você é um servo fiel, você vai dar o bom exemplo, e aí sim você pode ajudar as outras pessoas, orientar as outras pessoas, os seus amiguinhos, os seus irmãos, a sua mãe, seu pai, orientar no caminho correto, no caminho que Jesus nos ensinou. E aí Jesus, né, ao nos dizer essa parábola, ele estava nos ensinando isso, porque tinha muitas pessoas que gostam de corrigir só os outros e não conseguem olhar para as suas próprias vidas, não conseguem perceber o quão cegas elas estão e por que caminho elas estão perseguindo e que perigo elas estão passando por seguir aquele caminho. Então, eu queria finalizar essa lição lembrando dessa passagem, né, de João 8:12, que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz. E por isso que Jesus, sendo a nossa luz, nós vamos conseguir enxergar. E aí o que podemos ver à nossa volta, não vamos andar como cegos, tropeçando, caindo, né? Mas pelo contrário, a luz, ela vai de encontro às trevas. Nas trevas nós não conseguimos ver nada. Então, quando você não tem a clareza da vontade de Deus, não foi dado a você o discernimento através do Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus através do Espírito Santo, você pode estar andando em trevas, numa escuridão, não sabendo para onde vai. Você já pensou o que é estar em trevas? É tudo escuro.
você não consegue ver um palmo que está adiante. E aí você pode até se cortar, cair, né? Mas quando você tem a luz de Jesus, que ele disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a nossa luz. Quem me segue? Olha, lembra que um cego não pode guiar outro cego, mas Jesus, que é a nossa luz, ele está nos guiando por um caminho seguro. E aí, se a gente seguir a Jesus, nós não andaríamos mais nas trevas, mas pelo contrário, nós teremos a luz da vida. Nós teremos a vida eterna, a verdadeira vida que só dá Jesus Cristo. Que só temos a verdadeira vida em Cristo Jesus. Então, criança, é muito importante que você lembre-se que Jesus é a nossa luz e que você precisa dar o exemplo para que você possa ajudar outros a ir pelo caminho bom, o caminho que Jesus nos tem mostrado através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, né, nesta semana, mas antes nós queríamos também chamar para a brincadeira em casa desta semana o nosso amigo Pedro Felipe. Oi pessoal, hoje a gente está aqui pelo desafio da semana diferente, um Brincando em Casa. Nesse Brincando em Casa, a gente vai fazer uma brincadeira muito especial com vocês e por isso eu trouxe a professora Fernanda. Oi, eu vou explicar para vocês o que vocês precisam de materiais para fazer essa brincadeira. Então, você vai precisar de uma caixa ou de um porta-joia ou porta-objetos, enfim, uma caixa e alguns objetos que você vai selecionar do ambiente para colocar dentro dessa caixa. E também você vai precisar de um pano, ou um lenço, ou fronha, ou até mesmo fralda, para que você possa usar para vedar os olhos. E para as regras dessa brincadeira, quem vai nos informar é o nosso amigo Pedro. Nós precisamos de uma caixa para cada participante, pois nessa caixa a gente vai vendar aqui, ó, o participante, para que ele não possa ver o que a gente vai botar nessa caixa. Então a gente dá aqui, ó, a gente venda. E agora a gente vai levantar e pegar, ó, os objetos que a gente vai botar nessa caixa. A gente pega e bota os objetos na caixa. No caso, eu já peguei alguns objetos, que são esse e esse daqui. Agora você vai destampar a caixa e vai entregar para o participante para ele tentar pegar um item, apalpar até ele descobrir o que é. E no caso aqui a gente vai usar com somente 2 tentativas. Esse eu sei que é. O quê? Isso é isopor. Acertou! Então, 1 ponto para a professora Fernanda. Agora é minha vez. Lembrando que nessas regras, quando você, quem conseguir acertar mais objetos, será o vencedor. E quem vencer, né, a brincadeira, vai escutar dos demais que vão perder, porque acertaram menos objetos, vai escutar ou um versículo ou o resumo de uma história da Bíblia. Então eu já estou com 1 ponto, agora vamos ver o Pedro. Então, vedando os olhos. Lembre que você vai escolher 5 objetos. Então, cada um tenta decifrar ou reconhecer quais são esses objetos. Só vocês vão ver os meus objetos, né, que eu já escolhi previamente. Só vocês vão ver quais são os objetos que eu já tinha escolhido. Eu vou colocar aqui na caixinha e ele vai pegar o objeto.
aqui. Que objeto é esse? É um binóculo de brinquedo. Acertou! Então, ele também está com um ponto. E assim vai a brincadeira. Quem acertar mais é o grande vencedor. E quem não acertar, quem perder, né, na brincadeira, vai recitar um versículo, que na verdade a gente acaba ganhando, porque nós estamos aprendendo e relembrando a palavra de Deus. E aí não esqueça do que nós aprendemos na lição, um cego não pode guiar outro cego, para que você seja Um bom exemplo. Deus te abençoe.